eu teria ido pra política também e me tiraram da política em 2016, também uma Tu ia coisa pra de Deus. política, tu ia? Ia, pra 2016 ia ganhar Deputado o quê? deputado federal. Quase, cara, na época do Russomano, que o Russomano teve 1,5 milhão de votos no mesmo partido, levou gente com 5 mil votos, lembra? Mas ainda Quase. bem que tu não foi, porque eu acho que não é o teu perfil. Você é da festa, do entendimento, você é empreendedor. Claro, e quem fez isso na pista, isso era na época, era 2000, na época da Dilma com o Aécio. O Aécio estava até na frente. E o amigão do Até hoje Aécio. não entendi como é que o Aécio perdeu aquele... Ninguém entende, é um negócio Foi acreditável. 51%, né? Um negócio desse. Porra, perdeu em Minas, que inacreditável. São as coisas que não dá pra explicar. E aí ele me liga, o Aécio, falou, olha, ele tava na pista aqui de pouso como é que chama isso aqui? De Congonhas indo pra BH. Aí ele do nada, chovendo pra caralho, o avião parado, ele falou, Garneirinho, me ligou, falou, cara, você é um cara mais do bem que eu conheço, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ser eleito, eu provavelmente vou ser presidente, mesmo que você tenha ser meu irmão, não acredito que você vai ter porta aberta a hora que você quiser, mas eu vou te falar, você vai ser o cara mais infeliz do mundo, você é o cara mais boa gente, você adora o que você faz, sai da política. Eu sei que o teu pai gosta da política, o presidente, o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, gosta, mas você vai ser o cara mais infeliz lá, continua fazendo, alegrando o coração de todo mundo, você tá na televisão, você tá dando... Não faça isso, é o conselho que eu te dou. Eu nasci pra isso, meu avô me colocou nisso desde pequeno. Você não tem cara. Pensa, aí peguei, eu morava aqui na Vila Madalena sozinho, eu olhei pro teto, liguei pro meu pai, falei, pai, eu vou cair fora. O que aconteceu? O Russomano teve 1,5 milhão de votos, ele puxou metade do partido, gente que tinha 5 mil votos, ele levou para dentro da política. Eu teria sido eleito, naquela época era conturbado, graças a Deus que são os livramentos que acontecem na minha vida. Não é tua área, você é isso que você realiza aí, você realiza... Exatamente. O Russomano é meu parceiro, eu gosto muito dele, do Celcinho Russomano. Gosto muito dele, gente. Adoro ele, cara, irmão, um cara super honesto, super carismático. Agora, me diz uma coisa aqui, eu tava conversando aqui com o meu diretor aqui, o Silas, ele falou assim, meu irmão, a família do Garneiro, bicho, eu não entendi o que ele me falou direito, porque ele falou assim, porra, o Álvaro, o pai dele foi um cara que, porra, ele abriu muitas portas pro Brasil, ao ponto de, na época do Bush, acho que era o Bush, né? Ele conseguiu fazer, foi o Bush? Na época do Bush, ele conseguiu botar o presidente, que na época o atual presidente era o Lula, para fazer com que os Estados Unidos pudessem investir mais no Brasil. Ele falou que o Lula ia pagar, o Brasil ia pagar. Enfim, o teu pai é um cara tão influente que ele botou o Lula para falar com o Bush. E depois, na época do presidente do Bolsonaro, ele botou o Bolsonaro para falar com o Trump. O teu pai, por que ele tinha essa coisa, essa amizade com os Estados Unidos? E ele fazia tão bem pro Brasil, assim, ele conseguia essas coisas que, porra, que ninguém consegue, eu tô dizendo. Ele foi assessor do Juscelino. O Juscelino foi o melhor presidente. Quando o Juscelino morreu, essa história é boa também. Teu pai tá vivo ainda, teu pai? Meu pai tá vivo. Graças a Deus. Graças a Deus. 87 anos, a cabeça boa. Teve 2 acidentes que ele quase... O Calil falou que ele quase foi... Cara do outro mundo, bicho. Essa história que estavam me contando ali, eu falei, pô... Outro mundo. Mas por que ele teve essa coisa toda? Então, ele começou muito cedo lá no... É o Mário Garneiro, né? Mário Garneiro, lá desde a época do Bob Kennedy, mas na época do Juscelino, ele era presidente aqui do Instituto do Negócio, depois que ele se formou da Associação do Mackenzie, e aí ele ficou próximo do Juscelino, e o Juscelino gostava muito dele. E aí ele foi indo. Quando o Juscelino foi pro Rio de Janeiro de carro, ele parece que ele ia pegar uma carona com meu pai para Brasília, no avião, meu pai teve alguma coisa, eles não se conectaram, e o Juscelino parece que foi de carro. Quando parece que o Juscelino morreu, tinha um telefone do número do meu pai no bolso do Juscelino. Porque acho que ele ligou, ele ia pegar uma carona com meu pai na época. E aí aconteceu. Lá quando ele fundou o Brasil Invest em 72, ele ficou muito próximo dos republicanos, desde a época do Gerald Ford, do William Simon, que foi secretário do Tesouro. Então ele teve sempre essa aproximação nos Estados Unidos, trouxe o Bob Kennedy para cá, se vestiu lá de garçom, né? Como é que ele foi bater na casa do Bob Kennedy, do nada ele achou onde é que era. Foi, deixou o Bob Kennedy, veio pro Brasil, hoje ele é secretário. Então ele teve sempre essa aproximação. Na época do Lula com Bush, foi engraçado, porque
Em dezembro, a virada do Bush, do Lula, foi quando o Zé Disseu pegou um avião e foi lá na Casa Branca, em setembro, outubro, que foi capa da Isto é Dinheiro naquela época. Ele colocou o Brasil não vai dar o calote, lembra daquilo? Que ele chegou na Casa Branca lá e falou, olha, os caras falaram, por que você vai assumir o Brasil? O Brasil vai tá quebrado, vai dar default. Por que você vai assumir o Brasil? Aí o Zé Disseu, na época, explicou, não, nós vamos fazer isso, aquilo, papapá. E voltou e ganhou a eleição. E aí a ligação do presidente Bush pro Lula foi feita do escritório lá do meu pai, que ele via Eu soube disso. E aí ele foi sempre aproximando. O Ford inaugurou o presidente Ford inaugurou, era muito amigo dele, inaugurou aqui as torres do Brasil Invest. E todo o Bill Clinton ficou amigo dele. Então ele sempre teve essa aproximação muito importante com os Estados Unidos, porque o banco Brasil Invest, na época, ele era um banco de investidores de grandes governos e grandes empresários. Então ele tinha uma cadena no telefone, que eles falavam que era a caderneta de ouro dele, porque ele tinha realmente, ele sempre foi bom em manter essas relações, essas amizades, fazendo os eventos que ele fazia com o Fórum das Américas, que é uma entidade que nem hoje é o Esfera, o LEAD. Então ele fez vários eventos no mundo afora, e ele ficou com essa coisa, tanto que o Bush, dentro do Buckingham Palace, o Bush pai, falou, olha, aqui está o embaixador do Brasil por R$1, e meu pai sempre não usava patrocínio, ele sempre fazia os eventos, pagava do bolso os eventos para promover o Brasil lá fora, para dentro. Na época do Bolsonaro, o Trump, a gente quase fez um investimento de ter uma área grande de Campinas, e o Trump ia ser nosso sócio lá bem antes. Então veio a Ivanka Trump, o Trump em 2012 ou 2014, eles vieram e sempre manteve um contato. E aí a gente fez essa ligação na Mar ao Lago com o Trump. E aí foi gozado, foi bem no começo do Covid. E naquela época eu fazia um camarote na avenida lá, o número 1. O da Brahma, tu fazia, pô? Fazia. E o que aconteceu ali? Choveu pra caceta naquele ano. Choveu das 7 da noite às 9 da manhã. Então, e a gente estava com 3 mil pessoas lá dentro, lotado e muito gringo. E ali nasceu a Covid. Eu saí dali, eu me lembro, numa terça-feira. A Covid veio logo depois. Eu vim pra quinta-feira, eu tinha uma reunião aqui com 2 caras que vieram me ver do Sul. E esses 2 caras, eu embarquei quinta-feira à noite com meu pai pra Miami. Sexta-feira eu cheguei sábado meio ruim, não sei o quê, papapá. E falei, porra, tô pegando uma gripe. Aí o evento era na segunda-feira, domingo. Aí o Fabinho Weingarten, que era que era o chefe lá do gabinete, lá de comunicação do braço direito do coisa, a gente foi buscar o Bolsonaro para ir junto com ele lá para o Mar ao Lago. Aí o Fabinho veio no carro com a gente, o Fabinho Weingarten. E eu acho que conversando com ele, eu acho que quem levou na época lá a Covid, eu acho que fui eu. Aí o Fabinho voltou no avião do presidente, já fui ele que tomou a fama. Mas eu acho que ali, eu fiquei ruim, meu pai ficou... pegou todo mundo. Cara, voltamos de quinta-feira, tava todo mundo no avião. O Miled, meu amigo, suava. Todo mundo pegou. Eu aqui, não sei, aquele avião do American Airlines era o Covid impuro. Chegamos aqui, fomos todo mundo pro Vila Nova Star. Meu pai ficou lá uns 10, 15 dias, foi uma loucura, né? Que mundo aquilo, né? Pô, nossa, tá louco. O meu teatro, eu tava em cartaz no Teatro XP, pô, foi cancelado o show. Foi logo após o carnaval mesmo, porque até falaram, pô, não podia ter tido carnaval, bababá, bebê. E aí o seu pai influenciou o Bolsonaro pro Trump, apresentou o Bolsonaro. Fez essa amizade. Exatamente. Essa amizade que o Bolsonaro teve pelo Trump foi através do seu pai. Foi ali o primeiro encontro na Amada lá, foi com o Eduardo, com ele, foi legal. Foi um grupo pequeno do Bolsonaro, foi o Eduardo, acho que tinha 2, 3, era uma mesa de 6 pessoas, a gente na outra mesa do lado, e foi ali que tudo começou.